Olá, pessoal. Bom, a primeira circunstância excludente de ilicitude é o chamado estado de necessidade. O estado de necessidade ele é citado pelo artigo 23 como uma circunstância excludente de ilicitude, mas ele é explicado mesmo no artigo 24 do Código Penal. Tá? O que diz esse dispositivo? Bom, vou fazer a leitura dele aqui para vocês. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação ao estado de necessidade é que ele envolverá sempre e, no mínimo, dois direitos ou dois bens jurídicos, se preferirem. E qual que é a moral da história aqui do estado de necessidade? Existe um bem jurídico ou um direito que está em perigo, ok? Ele está em perigo. E o que eu tenho que fazer para salvar este direito, para salvar este bem jurídico deste perigo? Às vezes, a única forma de salvar este bem jurídico do perigo é cometendo um fato típico. É sacrificando um outro direito, é sacrificando um outro bem jurídico. E aí, já que eu sacrifiquei este outro bem jurídico, eu serei julgado por ele. E aí o direito vai analisar se faz sentido, se fez sentido esse sacrifício ou não. Exemplo prático. Imagine que uma determinada pessoa esteja caminhando por uma rua e nota que existe um início de incêndio em uma casa. E também percebe uma pessoa dentro da casa gritando, pedindo socorro, uma criança, por exemplo. Diante da emergência, diante da urgência da situação, essa pessoa toma a atitude de quebrar a porta da casa, entrar nela, pegar a criança que lá está e salvar a criança. Pronto, resolvido, está salva a vida da criança. Olha a situação. Existia um direito, um bem jurídico em perigo, que era a vida da criança. E a única forma de salvar esta vida do perigo foi sacrificando um outro direito, um outro bem jurídico. Qual? No caso aqui, dois. Primeiro, o bem jurídico patrimônio, porque ele precisou quebrar a porta para isso. Segundo, o bem jurídico privacidade / intimidade, porque ele cometeu, entre aspas, uma violação de domicílio, né? Ele entrou sem pedir permissão na casa para fazer o salvamento da criança. Então, eu sacrifiquei um bem para salvar outro. Essa é a noção principal do estado de necessidade. Então, é um estado, é uma circunstância em que seja necessária, é um estado de necessidade. Então, há que haver uma necessidade de sacrificar um direito, de sacrificar um bem jurídico. Por que é necessário? Para salvar um outro direito, um outro bem jurídico. Agora, esse é o pontapé inicial. Isso não resume toda a história. E aí, o que a gente vai tentar fazer agora? A gente vai ler de forma fragmentada o artigo, selecionando alguns pontos dele, para depois fazer uma leitura mais completa. E aí, tomara que essa leitura fique mais compreensível, né? Porque apesar de não ser um texto nenhum bicho de sete cabeças, ele tem uma série de informações num único parágrafo, né? Bom, no único texto, melhor dizendo. Vamos fazer a leitura aqui novamente do artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, o ponto inicial, o pontapé, o ponto de partida de um estado de necessidade a existência de um perigo atual. Tá? O que está em perigo atual? Algum direito, algum bem jurídico. Então, existe algum direito, algum bem jurídico em perigo. Pronto. E aí, diante desse perigo, lembrem-se lá do caso, né, da vida da criança que estava em perigo em virtude do incêndio. Então, para a gente começar a poder falar de estado de necessidade, é necessária a existência de um direito ou de um bem jurídico que esteja em perigo. E perigo atual, ou seja, esse perigo atual é um perigo já efetivamente
concretizado, é um perigo que está nítido, é um perigo que está óbvio, é um perigo que recomenda de alguém uma imediata reação para salvar o direito, para salvar o bem jurídico. Se for possível um planejamento mais duradouro, etc., não estaremos falando em perigo atual, mas um mero perigo mais abstrato e menos emergencial, portanto. Bom, um dos pontos que o artigo comenta é que só poderá alegar estado de necessidade quem cessou, quem protegeu o direito do perigo atual, desde que este perigo atual não tenha sido provocado por sua vontade. Então, quem provoca o perigo, quem faz nascer o perigo, pode alegar estado de necessidade? Pode, desde que não tenha provocado o perigo por vontade própria. Então, um exemplo bobo, banal aqui. Imagine lá o Titanic, né? Então, por uma falha, uma imperícia, né, do condutor, do comandante do navio, o navio acabou esbarrando em um iceberg, gerando, portanto, danos no casco, né? Nem sei se esse é o nome certo, mas, enfim, danos no próprio navio que conduziu o navio ao naufrágio. Mas, enfim, o comandante, ele é o responsável por evitar aquilo. Ele pode alegar estado de necessidade se, para salvar alguém ou a sua própria vida, ele viesse a cometer um fato típico? Até pode. Pode. O que vai evitar, o que o direito não aceita? É quem tenha provocado o perigo por vontade própria. Ou seja, vamos supor que o condutor quisesse chocar o navio no iceberg. Nesse caso, qualquer coisa que ele alegasse depois que fosse, fiz por necessidade, e etc., ele não teria essa possibilidade de ser, enfim, perdoado pelo direito. Tá? Então, enfim, para podermos falar em estado de necessidade, há que se ter um perigo de um direito ou de um bem jurídico, né? E de um bem jurídico. E que este perigo não tenha sido provocado pela pessoa que esteja alegando o estado de necessidade, por vontade dela, tá? Por vontade dela. Bom, e aí o artigo fala assim: pratica o fato para salvar de perigo. Esse para salvar, geralmente alguns autores passam direto nele, mas é um ponto importante, porque este para salvar indica um elemento subjetivo. Como assim? Só pode alegar estado de necessidade quem sabe que o estado é de necessidade, não pode ser uma obra do acaso. Tá? Um exemplo que nem se encaixa perfeitamente, mas é só para a gente entender a lógica da coisa. Vamos supor um médico que tem um relacionamento extraconjugal e aí a sua amante tenha ficado grávida. E aí esse médico, para evitar, enfim, qualquer problema para a vida dele, ou enfim, ele quer evitar a gravidez, ele quer evitar o nascimento do filho, ele pratica um aborto em sua amante. E aí, depois do aborto já concretizado, descobre-se que aquela gravidez gerava risco de morte para a gestante. Então, foi um estado de necessidade? No caso do médico específico, não. Se ele realizou o aborto sem saber da circunstância de que o aborto era necessário mesmo para salvar a vida da gestante, não se aplica o estado de necessidade. O estado de necessidade não pode ser obra do acaso, não pode ser uma coincidência. Ele tem que ser, entre aspas, uma atitude dolosa, tá? Então, o agente tem que saber que existe um bem em perigo e ele precisa sacrificar um outro direito, um outro bem para salvar aquele primeiro, tá bem? Próximo tópico aí, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. O que significa esse trecho? Se existe um bem jurídico, mas existe uma forma de salvá-lo sem ser sacrificando um outro bem jurídico, pronto, não há que se alegar estado de necessidade. Só se fala em estado de necessidade quando um sacrifício de um direito for necessário para salvar um outro direito.
tá bem? Se houver outros meios, outras formas de salvamento do direito, bom, não haverá, portanto, a necessidade do sacrifício. Nem podia de outro modo evitar, e aí vem direito próprio ou alheio. Bom, é tranquilamente possível fazer o sacrifício de um direito para salvar um direito que não é meu. Ok? Aliás, o primeiro caso que nós comentamos, né, o primeiro exemplo da pessoa que invadiu a casa para salvar a vida da criança, é justamente isso. Essa pessoa quebrou uma porta, violou o direito de intimidade, de privacidade, para salvar um direito que não era dela, era a vida de uma criança. Então, a isso a doutrina dá, e também a jurisprudência, já na prática, dá o nome de estado de necessidade de terceiro. Enfim, é possível eu sacrificar um direito para salvar um direito alheio que não seja meu. Tá? Direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Bom, um dos princípios gerais do direito, então se é geral, vale para o direito de uma forma geral e não exclusivamente para o direito penal, é o princípio da razoabilidade, né? E aqui está falando cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Mas qual que é, o que está por dentro aqui, o que está implícito nessa frase? Nós começamos a explicação do estado de necessidade dizendo que configura o estado de necessidade sempre que houver dois bens jurídicos, no mínimo, em questão. Um está em perigo, eu sacrifico o outro para salvar esse que está em perigo. Que história é essa de razoabilidade? O que o direito e o que o julgador vai discutir é razoável sacrificar este bem jurídico específico para salvar este bem jurídico específico? Exemplo, determinada pessoa me xinga. Portanto, ela está possivelmente atacando o meu bem jurídico, honra. E para salvar a minha honra, eu vou lá e mato a pessoa. Isso é razoável? Sacrificar uma vida para salvar honra, isso não é razoável. Determinada pessoa me furta e sai correndo. E eu vou atrás dela e efetuo um disparo nas costas dela. É razoável te retirar uma vida para salvar patrimônio? Não, não é razoável. Agora, é razoável sacrificar patrimônio para salvar uma vida? Agora já faz sentido e voltamos mais uma vez para o nosso primeiro exemplo, né? O cara lá quebrou a porta para salvar a vida de uma criança. Isso é razoável, isso está de acordo com uma implícita hierarquia de bens jurídicos dentro do direito, né? É razoável sacrificar uma vida para salvar uma outra vida? É razoável. Infelizmente, né, o Brasil vivenciou um exemplo tristíssimo disso, que foi aquele incidente na Boate Kiss, né? No Sul, em que vários jovens se viram obrigados a passar por cima de outras pessoas para poder respirar, para poder sobreviver. Então, se eu empurro uma pessoa, se eu piso em cima dela, enfim... eu não presto socorro para uma pessoa que está ao meu lado, caída, porque eu preciso chegar naquela porta ali que está o oxigênio, é ali que eu vou sobreviver. Se eu cometo essa omissão de socorro, se eu cometo lesões corporais, etc. Nesse contexto específico, o direito vai entender. Então, eu precisei sacrificar uma integridade corporal para salvar uma vida. Isso faz sentido, né, para o direito atual. Ok? Então, olha só, eu vou refazer a leitura aqui do artigo. Então, acho que, ou torço pelo menos, como é vídeo, a gente não tem, é difícil ter uma troca, né? Então, eu não vou ficar sabendo se vocês entenderam ou não. Se não entenderam, leiam o material e façam leituras mais completas, tá? Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Beleza? Antes da gente finalizar o vídeo e já ir para legítima defesa, esse artigo 24 contém 2 parágrafos. O parágrafo primeiro diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Bom, o exemplo que eu
costumo, em tom de brincadeira, mas é o exemplo que eu gosto de dar, imagine que você esteja numa praia e aí você nota determinada pessoa se debatendo um pouco ao fundo, né, no mar. É, Você precisa ir lá? Não, você não tem essa obrigação. Você tem o direito. Se você quiser ir lá ajudar, ok, é um direito seu. Mas você não tem a obrigação. E aí, entre aspas, você está cometendo uma omissão de socorro, né? Não vai estar porque você não devia. Mas enfim, é possível que essa conduta seja entendida superficialmente como uma omissão de socorro. A questão é, por que você está omitindo socorro? Não só porque não é obrigado, mas às vezes porque isso representa um risco para a sua própria vida, para a sua própria integridade. E aí, você olha para um lado, olha para o outro, opa, tem um salva-vidas aqui. Você chegou, salva-vidas, tem um cara se afogando ali, eu acho, ali no fundo, ó. Salva-vidas olha e fala, ele tá meio longe, né? Acho que eu não vou, não. Ué, eu posso falar isso. O salva-vidas, ele não tem essa possibilidade, né? Então, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Primeiro, porque ele escolheu ser salva-vidas, ninguém é obrigado a isso. E segundo, porque ele foi treinado justamente para essas situações. Agora, pessoal, o que não está escrito aqui no artigo? Ninguém tem o dever aqui é de enfrentar um perigo. Ninguém tem o dever de morrer. Ok? Então vamos supor que não é que o mar está agitado, vamos supor que esteja vindo um tsunami. O salva-vidas é obrigado a ir lá? Nesse caso, não. Se for meio que óbvio que se trata de uma morte certa, acabou aqui a obrigação do salva-vidas. Então a obrigação dele vai até onde a técnica dele vai também. Tá bem? Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, alguém me xingou, eu fui lá e efetuei um soco na face nessa pessoa, né? Então, para salvar a minha honra, eu sacrifiquei a integridade física da pessoa. Várias pessoas vão dizer que isso é razoável e realmente aqui já entra numa zona cinzenta, né? Numa zona de possibilidades. Eu não acho razoável isso, mas enfim. A questão é, se o juiz do caso, né, entender que não faz sentido sacrificar integridade corporal para salvar honra, então não está excluída a ilicitude, o fato é ilícito e possivelmente o autor receberá uma pena. Só que, o que é que fez este autor sacrificar a integridade física do outro? Ora, a sua honra ter sido atacada e ter sido colocada em risco. Então, embora não seja razoável o sacrifício, ou seja, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, o sacrifício, portanto, da honra, não da integridade corporal, o juiz vai aplicar uma pena, mas uma pena reduzida de 1 a 2/3. Ok? Bom, em resumo, ok? Que isso fique claro, em resumo, é isso. Vou finalizar esse vídeo e o próximo sobre legítima defesa.